Diz assim a palavra do Senhor: estas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve estas visões durante os anos em que Uzias, Jotão e Acais e Ezequias eram rei de Judá. Ouçam os céus e presta atenção, ó terra. Assim diz o Senhor: os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece o seu dono e o jumento reconhece o cuidado do seu senhor, mas Israel não conhece o seu senhor. Meu povo não reconhece o meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos, que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Por que continuam a atrair castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Estão machucada da cabeça aos pés, cheio de contusões, vergões e feridas abertas, e não há atadura nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas. Estrangeiros saquearam seus campos diante de vocês e destrói tudo que vem pela frente. A bela Sião está abandonada, como o abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado algum de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma, presta atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. O que os fez pensar que desejo seus muitos sacrifícios, diz o Senhor: estou farto de holocausto, de carneiro, de gordura, de novilhos gordos, não tenho prazer no sangue dos touros, de cordeiro e de bodes. Quem lhes pediu para que fizesse esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova são, e seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpem-se. Removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem o oprimido, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei branco como a neve. Embora sejam vermelho como o carmesim, eu os tornarei branco como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Amém? Mais uma vez, curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, te adoramos, Senhor, e te louvamos. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu graça para ler mais uma vez. Abençoe-a nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, meus irmãos. Queridos e amados irmãos, é claro que o formato de um culto online, via live, ele tem um formato diferente. Nós até estamos forçando um pouco a barra, sendo mais extenso, não é isso, irmão Rafael? Mas o objetivo é levar a você a palavra soberana do Senhor. E nós lemos o livro de Isaías. Isaías significa o Senhor, ou Javé, ou Iavé, deu a salvação, ou o Senhor salvou, ou o Senhor é a salvação. Para aqueles curiosos de plantão acerca do livro de Isaías, Isaías é o primeiro dos profetas maiores, e é também o livro mais extenso de toda a Bíblia, É o 23º livro, contém 66 capítulos e 1292 versículos. Toda a mensagem do livro de Isaías tem como enfoque só o Senhor é quem salva. Tem como enfoque a salvação no Senhor. Isaías era filho de Amós, não o profeta Amós, aquele profeta vaqueiro, mas um outro Amós. E porque o Amós vaqueiro morava no campo, Isaías, pelo contrário, era metropolitano, vivia em Jerusalém. E o profeta Isaías era, obviamente, um homem de muita devoção a Deus, tinha muito talento para escrever,
tinha um conhecimento teológico profundo do Antigo Testamento, era também um homem muito interessado na política, aliás, gostava muito da política judaica, tinha acesso aos reis, né? E também tinha uma preocupação com a situação espiritual do povo judeu. Viveu em um período, diríamos assim, conturbado da história dos judeus, né? Por uma influência política e religiosa extremamente pagã, onde Deus era considerado uma divindade qualquer, elaborada pelos homens, ou seja, o Deus que havia libertado o povo, o Deus que era o Deus daquele povo, um povo que se chamava povo de Deus, tratava a Deus como ele fosse uma divindade qualquer, essas divindades elaboradas pela mente humana. Foi nesse contexto que Isaías conviveu, e foi nesse contexto que ele protestou contra a corrupção moral, né? Contra a corrupção religiosa, contra a corrupção política. Ele também anunciou o julgamento de Deus, não só para os judeus, mas também para as nações. Proclamou a salvação em Deus, a salvação que Jeová traria, a libertação de Deus, ele também proclamou. Isaías, o livro, falando agora do livro, obviamente é um livro messiânico, porque ele trata, o seu centro, o seu enfoque maior é o Messias de Deus, Jesus de Nazaré, que devia vir ao mundo. Esse texto que eu acabei de ler é uma mensagem dura, mas é uma oportunidade de reflexão, e eu não sei, não é uma obra de ficção que a gente pode dizer, se você vê alguém com esse comportamento do texto que nós acabamos de ler, não é mera coincidência, né? Na verdade, o universo humano tem os seus altos e baixos, e com certeza, isso tudo que Isaías viveu, nós também praticamente estamos vendo nesse texto que acabamos de ler. Mas eu quero aproveitar esse texto para trazer uma reflexão, e eu acredito que o momento que nós estamos vivendo, meu querido irmão, minha irmã, é um momento de pensar, é um momento crítico, que vivemos uma crise de doença, um ataque viral ao mundo inteiro. Estamos vivendo também uma crise de ordem moral, lamentavelmente, e uma crise política, e por que não dizer, é claro, uma crise econômica na nossa nação. E eu queria aproveitar esse texto aqui para compartilhar com vocês algumas reflexões. Então eu dei aqui a essa mensagem o título de Um Tempo de Deus para a nossa reflexão, porque é o tempo de Deus para nós pensar, não somente pensar, mas pensar e tomar atitude. Eu queria aproveitar esse texto aqui para nós começarmos a colocar a mão na telha e ver onde nós podemos consertar algumas coisas que nós mesmos temos errado. Nós precisamos ser humildes, e quando eu digo nós, eu estou falando de mim, daqui até o porteiro da igreja, e todos nós, a nossa nação brasileira. Por esse texto que nós lemos, eu trago algumas considerações. A primeira delas é que todos nós somos convidados, por esse texto, a ouvir umas verdades essas que nos confrontam, verdade essa também que acionam o nosso sentido, a fim de que percebamos que precisamos mudar, que precisamos fazer algo diferente, precisamos ter um novo comportamento, mediante o tempo de Deus para nós, o Kairos de Deus para nós, para a reflexão. E eu gostaria de dizer que Deus nos convida para meditarmos, para ouvir algumas verdades, e o texto nos mostra o seguinte: quem fala é o próprio Senhor através do profeta, e ele vem se apresentando como aquele que faz o convite, mas ele não está só, ele evoca duas testemunhas. Olha o versículo 1, o versículo de número 2, o versículo 1 fala que as visões são de Isaías, o versículo 2, Isaías proclama a sua profecia, o seu convite, palavra de Deus, e ele diz o seguinte: ouçam os céus, presta atenção, ó terra. Duas testemunhas, Deus invocando os seres habitantes da terra e os seres habitantes dos céus, para ouvir o que Deus tem a dizer ao povo, não somente ao seu povo, à sua gente, no caso, os judeus,
mas a todos nós, e no nosso contexto, a mim e a você. Os céus e a terra são testemunha daquele convite que Deus faz. E a quem se destina esse convite? Quem é convidado para ouvir o que Deus tem a dizer? Os seus filhos. Versículo 2, ele diz: os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Ou seja, filhos que eu gerei. Olha para cá, eu e você somos gerados, somos originados. Nós temos a nossa gênese no próprio Deus. É Ele quem é a vida. Jesus disse: eu sou a vida, e é a vida na sua plenitude. Nós só somos vivos, nós só somos o que somos, porque a graça de Deus é sobre nós. E Deus, através de Isaías, vem dizer para nós: eu criei filhos, e eu cuidei desses filhos, mas esses filhos não se comportaram como devia. Filhos que se rebelaram e se tornaram insensatos, e seguiram pelo caminho da infidelidade. É o que ele fala no versículo de número 3. Ele diz assim, ó: até mesmo o boi conhece o seu dono, o jumento conhece aquele que é o seu senhor. Aí eu vou parafrasear aqui: mas os meus filhos não conhecem a mim que sou seu pai. O meu povo não reconhece o meu cuidado por eles. Meus irmãos, será que nós, eu e você, não estamos vivendo esse momento? Com a nossa rebeldia, colocando o nosso país nas mãos de entidades espirituais que não é Deus, proclamando pessoas como aqueles que trazem a salvação, e sendo que Deus fica num segundo, terceiro, ou quem sabe lá no último plano. Nós precisamos mais do que nunca compreender que nós somos vivos, pessoas, porque Deus assim nos deu a graça para ser. E o profeta Isaías, ele confronta-nos nesta noite. Dirige a palavra a esses filhos, filhos que adoeceram em razão da desobediência e se fizeram como doidos, como loucos. Olha o que diz o versículo de número 5: sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Não é um ferimento externo, é um ferimento interno. Alguma coisa mexeu no cérebro daquele povo e também do nosso, para nos transformar, de maneira de deixarmos o Senhor de lado e acharmos que somos autossuficientes, como o filho pródigo. Você conhece a história do filho pródigo, aliás, a parábola do filho pródigo. Você a conhece e sabe que ele se autoproclamou dono de si, independente, abandonou o pai. O final só foi feliz porque ele se converteu, porque teve a humildade de reconhecer que havia falhado. Mas se não, o fim seria horroroso. Isaías traz a palavra de Deus para nós, falando aos filhos que deixaram se levar pelo pecado, a ponto de se desesperarem, de ficarem um povo sem ver a solução. Quantas pessoas, meu querido irmão, minha irmã, não estão vivendo esse momento dizendo: vamos todos morrer, vamos nos acabar, a nossa vida está findada, não sei o que vai acontecer conosco, um vírus vai destruir a todo mundo. Vai para cá. Oh, querido, se for o dia de nós partirmos para a eternidade, assim será. Mas eu quero dizer uma coisa para você, para mim, para você, para todos nós que aqui estamos: Deus ainda continua no comando de todas as coisas. Ele não deixou de ser Deus. Ele continua atento à oração do seu povo. O que nós precisamos neste momento é reconhecer que nós falhamos. Falhamos desde a nossa história, quando o Brasil foi fundado. Falhamos quando nos comportamos de maneira adversa à palavra. Falhamos quando não reverenciamos a Deus. Falhamos quando não o colocamos no seu lugar devido, que é o lugar de honra, de adoração, de louvor e de exaltação ao Senhor. Foi para Salomão que Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo se humilhar, orar, arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra.
Essa é a promessa de Deus quando os seus filhos resolvem fugir do pecado. Ele diz o seguinte: olha, até a bela Sião, ou seja, a capital, está abandonada. Deixou de ter a sua pomposidade, porque os filhos que ainda estão vivos, que ainda existe lá, é porque os pais o poupou. Vai para cá. Olha o que ele diz: olha, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado algum de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruído como Gomorra. Isso significa que tem um remanescente, ainda tem um pouco que adora a Deus, tem um pouco que não se entregou, tem muita gente que não está com o joelho dobrado perante outra divindade, mas estão com o joelho dobrado perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Outra coisa que eu queria trazer para você é que essa verdade que somos convidados a ouvir, a verdade é a seguinte: os filhos de Deus precisam ouvir e obedecer a palavra. Nós, eu e você, precisamos ouvir a palavra, precisamos obedecer a palavra. O versículo 10 diz assim: ouçam a palavra do Senhor. Parei bem aqui, é só um amigo meu, parei. Está mandando nós ouvirmos a palavra do Senhor. E quem ele está começando a falar? Aos líderes. Ele diz: líderes. E aí, lamentavelmente, usa a metáfora de Sodoma e usa a metáfora de Gomorra. Líderes de Sodoma, presta atenção à lei de Deus, ao povo de Gomorra. Meu Deus, que palavra dura. Sodoma e Gomorra, um estado de pecado deplorável, a cidade foi destruída pela prática do mal, com uma coisa tão horrorosa, fédida, que chega perante as narinas de Deus, e como resposta vem a destruição. Mas Deus nos convida a ouvir a bendita, a gloriosa e a majestosa e a poderosa palavra de Deus. Mas não só isso, a prática da palavra do Pai, porque Deus é o nosso Pai, é mais do que exterioridade, é mais do que apenas apresentação de ritos religiosos, desprovido de reverência e desprovido de um conhecimento teológico vivencial, porque tudo isso fadiga a Deus. Quando nós expressamos a nossa religiosidade de maneira mecânica, de maneira, vamos dizer assim, artística, para querermos fazer o melhor, apenas baseado na exterioridade, isso traz fadiga para Deus. Era o que estava acontecendo. Será que não está acontecendo hoje não? Será que não dá para a gente colocar a mão na cabeça, na consciência e perceber? Olha só, o que Deus fala através de Isaías, versículo 11: o que os faz pensar que deseja o seu sacrifício, diz o Senhor. Ou seja, onde é que vocês estão com a cabeça me adorando de qualquer jeito? Onde é que vocês estão com a cabeça me servindo de qualquer maneira, sem a menor reverência? É uma coisa para nós pensarmos, queridos. Ele diz: eu estou farto dos holocaustos, ou seja, estou cansado disso, dos holocaustos de carneiro, da gordura, dos novilhos, do gordo. Não tenho prazer no sangue de touro, de cordeiros e de bode. Ou seja, o ritual de sacrifício me fadiga, porque eu não agrado mais de vocês. Oh meu Deus, essa palavra é dura, meu querido, mas é a palavra de Deus. Aí ele no versículo 2 fala assim: quem lhes pediu que fizesse esse alvoroço por meus pátios, quando vem me adorar? Vocês entram com toda a pomposidade, com tudo isso. Você sabe por que acontecia isso? Porque a nação estava fundada em pecado, a nação aderiu a um movimento religioso, político, antagônico à palavra de Deus, e aí, para agradar o Senhor, enchia-se o que? Os santuários, e todo mundo servia a Deus. Os ricos levavam grandes ofertas, as pessoas: não, vamos ofertar para Deus, porque isso é bom. Olha para cá, antes de Deus querer a sua oferta, Ele quer você, Ele quer nós. O interesse de Deus é na nossa vida, é na minha vida, na vida da minha família, é na vida de todos nós. A questão de adoração deve ser uma consequência da nossa entrega pessoal a Deus, uma entrega irrestrita para adorar a Ele na beleza da sua santidade. E Deus, Ele convidou o povo a ver a palavra, e tudo indica que toda dedicação a Deus não estava em sintonia com a sua palavra. Ou seja, uma vida, o que é estar em sintonia com a palavra? É uma vida vivida de acordo com a palavra,
é uma vida em sintonia com a palavra, ou seja, o modus vivendi tem que estar de acordo com a palavra, não é a palavra ser uma coisa e a maneira de viver ser outra. Isso levou os judeus a sofrerem duras penas, duros castigos, exatamente por andarem nessa contramão. Não adianta nós realizar muitos ritos, se nós não aquebrantarmos o nosso coração. O Senhor Jesus diz assim, virá a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, com a sinceridade que nós temos. Jesus mesmo diz assim, olha, servi ao Senhor de todo o teu ser, de toda a tua alma. Brasil querido, igreja amada, é hora de voltarmos mais aos pés do Senhor. É momento de nos rendermos aos pés da cruz. É hora de voltar à cruz, é hora de render louvores, adoração genuína ao Senhor nosso Deus. Dura palavra. Para nós concluirmos ainda, temos duas colocações que eu quero colocar aqui. A terceira colocação é o seguinte: o convite do Pai. Deus convida para uma atitude de arrependimento. Aleluia. É o que eu gosto de Deus, irmão Itamar. Sabe por quê? Porque Deus, às vezes, ele vem para nós, irmão Jeová, olha para cá, ele vem para nós com uma palavra dura, uma palavra de exortação, que você olha e treme na base. Mas de repente, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, o constrange, de maneira que ele faz agora um convite especial para uma reflexão pessoal. E olha só, Deus convida para uma atitude de arrependimento, versículo 16, lavem-se, limpem-se, removam seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal. E tem mais, ele nos exorta para repaginar a nossa vida. Quantos podem dar um glória a Deus? Repaginar as nossas vidas, as nossas condutas, aprendamos realmente a fazer o bem. Olha o que diz no versículo 17, é como se dissesse assim, vou mostrar um mapa para vocês aqui, o que vocês têm que fazer agora, presta atenção, mas façam isso com sinceridade, com reverência. Versículo 17, aprendam a fazer o bem. Outra coisa, busquem a justiça. Mais uma, ajudem os oprimidos. Mais outra, defendam a causa dos órfãos. Mais uma, lutem pelo direito das viúvas. Ou seja, levantem-se pela justiça. Não cuidem somente de vocês, cuidem dos demais. Não deixe que os mais fragilizados fiquem desamparados. Era isso que ele queria, para que as pessoas pudessem expressar a sua verdadeira religiosidade. Olha para cá, quando nós cuidamos de alguém, nós estamos fazendo a obra de Deus, estamos adorando a Deus. Paulo diz o seguinte, se depender de vós, tende paz com todos os homens. Como nós podemos dizer a Deus, diz o apóstolo João, como nós podemos dizer que amamos a Deus se odiamos aos nossos irmãos, se convivemos de maneira farisaica um com os outros? Brasil querido, meus queridos e amados irmãos, Deus nos chama a meditar nesta noite. E por fim, esse convite que Deus nos faz, é um convite a desfrutar do amor e da misericórdia dele. Graças a Deus, é isso que nos faz cada vez mais glorificar ao nome do Senhor. Deus nos chama a nos aproximar dele, para acertar as coisas. Você já viu um pai chamando um filho assim, meu filho, eu quero falar com você, eu quero conversar com você. Deus chama a cada um de nós para acertar as coisas. Olha o que ele diz aqui, Deus nos chama para acertar as coisas, e o perdão de Deus é o fruto dessa nova relação, ou seja, é a expressão genuína da sua misericórdia. Vai lá, versículo 18, primeira parte do versículo 18 diz assim, venham, vamos resolver este assunto. Eu peguei aqui essa versão é a versão transformadora. Gente, isso aqui é maravilhoso, pastor Abraão. Deus chega, é como se pegasse um azorrague, perdoe minha expressão, me diz assim, moleque sem vergonha, você não tem jeito, é só pecando, é só falhando, é só errando, e vem com a palavra que você fica ali dizendo assim, meu Deus, eu agora me acabei, mas de repente ele se senta, convida-nos e diz assim, vem cá, vem resolver esse negócio, vem conversar comigo. Deus quer conversar com você, Deus quer ter um particular com você, Deus quer ter um particular conosco.
Sabe por quê? Porque Ele é Deus amoroso. É o Deus que perdoa o pecador, é o Deus que transforma a vida, é o Deus que dá nova oportunidade, é o Deus de mais uma chance, é o Deus que sempre está pronto a atender, assim como o Pai atendeu ao filho pródigo, Ele está sempre pronto a receber a qualquer um de nós de braços abertos. Talvez você esteja hoje vivendo dias de angústia e de dor, e pensando assim: eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu deixei a graça de Deus e optei por seguir um caminho incerto, e eu não sei o que fazer. Vai para cá, Deus está chamando, dizendo o seguinte: senta aqui, vamos resolver esse assunto, vamos resolver. E se você aceitar, o que Ele diz? Embora os seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei branco como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei branco como a lã. Aleluia. Ou seja, não importa o que você fez, não importa o que você praticou, sente, pare para falar com o Senhor, entregue sua vida para Cristo, deixe Jesus conduzir a sua vida, e você vai ver que tudo aquilo que é ruim, vai passando, e de repente Deus vai entrar no seu coração, vai lhe dar uma nova oportunidade, renovará a sua vida, transformará você, e vai fazer de você um campeão, um vencedor espiritual, aquela pessoa que tem condições de enfrentar as adversidades da vida. Lembra-me agora de Paulo, ele diz: eu aprendi a estou parafraseando, tá bom? Eu aprendi a ter, eu aprendi a ser. Tem dia que eu tenho, outro dia eu não tenho, não importa, porque eu sou fortalecido pelo meu Deus, tudo eu posso naquele que me fortalece. Isso é vida espiritual com Deus, e Deus está sempre nos convidando: senta aqui, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Se o seu pecado estiver vermelho, manchado, vai ficar limpo, não importa o nível que ele esteja, é entregar-se a Jesus de Nazaré, e Jesus é aquele que apaga os pecados, é aquele que perdoa. Ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você quer liberdade? Entregue sua vida para Jesus, deixe Jesus ser o Senhor do seu barco, ser o Senhor da sua vida, e você vai ver que a sua vida vai mudar. É uma nova oportunidade que Deus dá para cada um de nós. Eu trouxe esse trecho porque ele tem uma mensagem dura, mas parei aqui, porque aqui neste versículo nós vemos a misericórdia, o amor, a bondade, a paciência de Deus para comigo, para com você, para com todos nós, né? E eu termino dizendo o seguinte: que o povo que professa ser de Deus precisa, principalmente nesses últimos dias, saber e considerar que tudo que tem e que é provém de Deus. A gente tem mania de dizer: eu sou inteligente, eu sou o máximo, eu sou o que sou. Para cá, você não é nada, não é nada. Sai o fôlego, já era. A palavra de Deus é assim: eu não confiei nos príncipes. Sabe por quê? Porque sai-lhes o fôlego e eles não existirão mais. Meu amigo, minha amiga, nosso foco deve ser o Senhor Jesus, porque Ele é que é o nosso Salvador. Descuidar-se de assunto da alma é descuidar-se de si mesmo, é não se precaver para o futuro. Que Deus abençoe, que Deus nos dê graça, para que nós possamos abraçar a misericórdia de Deus, abraçar a graça de Deus e viver ela cada dia de nossas vidas. Amém? Quero terminar essa mensagem, que nós ainda temos participação, 8h48, e eu quero orar por você. Eu quero pedir para você que quer aceitar Jesus como Salvador, quer entregar a sua vida para Ele, onde você estiver, na sua casa, eu quero que você acredite que Deus está presente na sua vida neste momento, que Ele perdoa os seus pecados, que Ele lhe dá novidade de vida. Muitas pessoas colocam a esperança numa noitada, num encontro alcoólico com os amigos, numa balada noturna. Tudo isso é efêmero. A palavra de Deus permanece para sempre.
Curve a sua cabeça, deixe-me orar por você agora, onde você estiver. Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós acabamos de ministrar a tua doce palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu oro pelas pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Eu as apresento perante ti, Senhor. Tu sabes as dores, onde aperta. Algumas que estão enfermas, outras que estão, meu Deus, emocionalmente doentes. Eu peço neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor as visite, que o Senhor estenda as mãos, que o Senhor faça uma visitação levando o teu bálsamo sarador. Eu oro por aquelas que estão aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador de suas almas. Perdoe os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, enche-as do teu Santo Espírito, levante-as, ó Deus, como cristãos poderosos em atos e palavra, para serem verdadeiras testemunhas do teu santo e poderoso Evangelho. Paizinho amado e querido, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.